Boa noite, pessoal. É uma alegria imensa estar aqui com vocês no nosso 7º webinar, nessa quinta-feira, do HIT. Eu sou Pompeu Escola, sou o gestor do HIT e vou fazer a moderação desse nosso encontro de hoje. Quero começar apresentando os nossos participantes de hoje. Temos hoje um pessoal de peso, bacana, muito especial, e que muito nos honra de estarem aqui conosco nesse programa de webinar do HIT. Nós estamos recebendo hoje aqui o Humberto Menezes Júnior. Ele é formado em Ciência da Computação pela Unicamp, é o diretor-geral da Cinex Westcom com Store Brasil. Ele se juntou à Westcom em março de 2005 e a empresa foi adquirida pela Cinex em 2017. Possui mais de 35 anos na área de tecnologia da informação e já atuou como head, como presidente de empresas como a Tricom e Novell, né? Então tem uma história bacana aí, né? Tem muito dessa história da evolução tecnológica está aqui na nossa frente hoje, né? Na figura do Humberto. Fez diversos cursos de qualificação na área de gestão e liderança no Brasil e no exterior, e a principal colaboração dele no mercado de TI tem sido esse trabalho da melhoria, desenvolvimento e implementação de redes, de segurança da informação e transformação digital. Então, muito bem-vindo, Humberto, que está aí com a gente, né? Temos também o nosso querido Giovanni Mariotto, que, aliás, é filho de Taubaté, né? A gente não pode esquecer disso, tem raízes aqui, né? Ele é formado em Direito pela Universidade de Taubaté, atuou mais de 20 anos no setor financeiro e fez uma carreira muito bacana, passando por bancos como Mercantil Finasa, Safra, Rosano Simons, desde a gerência até a diretoria, né? E culminou a carreira com a fundação do Banco Equatorial, né? Onde foi sócio fundador e vice-presidente. Depois ele resolveu vir para esse segmento bacana da tecnologia de informação, das TICs, né? E do cyber, e construiu um grupo que chama Energy Telecom, tem atuação nacional e é o maior multivendor de marcas, tem parceria oficial com 80 fabricantes que são líderes de mercado mundial e junto deles detém dezenas de prêmios de excelência técnica. Além de se tornar também uma empresa âncora do Parque Tecnológico de São José, pertinho aqui de Taubaté, e também acionista e diretor-presidente do já citado grupo Energy Telecom. Recentemente, o Giovanni fundou o Instituto Você Tem Mais, que em pouco mais de um ano vem aparecendo no cenário nacional de forma importante, né? Celebrando termos de cooperação com vários ministérios federais, universidades, e que figura até na Academia Cibernética da OTAN, sediada em Lisboa e Portugal. Então, você vê, nós estamos aqui com duas pessoas muito importantes e muito relevantes para o cenário da tecnologia a nível nacional e até a nível mundial. Agradeço muito a presença do Humberto e do Giovanni, e na minha introdução eu vou trazer uma pequena fala e vou abrir para a gente ouvir um pouco do que eles podem, né, nos contar aí sobre o hoje e sobre o futuro. O tema de hoje do webinar, né, que a gente construiu, é um tema provocativo, né, tecnologia dos novos tempos, e ele está muito relacionado ao Vitrine, né, ao VDT, ao Vitrine de Desenvolvimento Tecnológico. Então, já que a gente tem aqui a Cinex Westcom, né, e tem uma visão muito importante do hoje e do futuro, vou provocar e vou pedir ao Humberto Menezes Júnior para nos apresentar um pouquinho essa visão, né? Você trouxe aí um PowerPoint, alguns slides para nos provocar, Humberto. Então, eu vou te entregar a palavra e quero que você fique muito à vontade com esse material, que eu já dei uma olhadinha, já bisolhei, né, como diz o outro, e tem coisas muito legais aí que você vai nos contar. Por favor. Boa noite a todos. Boa noite, Pompeu, Giovanni, todos e a todas aí presentes. É uma honra estar aqui. Me sinto muito feliz. Eu participei alguns meses atrás, quando o VDT ainda era um espaço aberto em construção no shopping lá de Taubaté. Adorei a ideia. Achei que a gente precisa muito de espaços como esse para abrigar empresas, startups, para virar um showroom de soluções para os nossos clientes.
e também para habilitar as pessoas a entenderem das soluções, se certificarem. Ou seja, o HIT, né, um hub de tecnologia, e foi muito feliz essa denominação, está localizado junto com o VDT no que eu acho que é o Silicon Valley do estado de São Paulo, que está do Brasil, que é o Vale do Paraíba, né? Que nós temos ali Taubaté, temos São José dos Campos, temos até uma concorrência entre as duas cidades, mas que tem grandes universidades, e não precisa dizer muito, né? Tem a Embraer, tem o ITA, enfim. Eu acho que é um local privilegiadíssimo, altamente desenvolvido e muito próximo, no meio do eixo Rio-São Paulo. Então, eu achei a ideia sensacional, comprei a ideia, e nós vamos e também trazer os fabricantes para esse investimento. Mas antes eu queria falar um pouquinho da gente e também falar sobre esse momento que nós estamos vivendo na tecnologia de informação e de comunicações, baseado na nossa experiência global e que os nossos parceiros que pesquisam esse mercado, como a IDC, o Gartner, Forrester Research e outros, também estão nos dizendo que caminho seguir nesse direcionamento. Pois bem, a Synnex ela tem duas áreas, ela adquiriu, né, a Westcon Constor em setembro de 2017. A gente tinha um tamanho e a gente ficou 5 vezes maior com essa aquisição, né? Então, para vocês terem uma ideia, a gente ganhou musculatura financeira, ganhamos novos fabricantes, e a Synnex americana também ganhou musculatura, não só financeira, porque juntaram-se 2 grandes distribuidores, mas ela conseguiu também aumentar o portfólio dela, assim como nós aumentamos o nosso, e também aumentou a capilaridade da Synnex na América Latina. Ela não tinha presença na América Latina e nós temos presença em todos os países, como eu vou mostrar agora. Bom, primeiro, quem é a Synnex? Ela está entre as 200 maiores da Fortune. Isso já diz muito. Ela está na posição 130 no ranking, já em 2020, no ano que nós estamos vivendo. Ou seja, não é pouca coisa estar entre as 200 maiores empresas americanas ou entre as 130 maiores empresas americanas. Coincidentemente, é uma empresa lucrativa há 130 trimestres consecutivos, né? E lucrativa significa que a gente tem fôlego para suportar os nossos parceiros de negócio, os nossos clientes. Isso é muito importante, né? Pode ser pouco relevante, às vezes, para um cliente que está comprando, mas é relevante para as relações duráveis, né? E também nós estamos entre os 2 maiores distribuidores das Américas. E o faturamento é de quase 20 bilhões de dólares, ou seja, se multiplicar por 5, dá para ter uma ideia do tamanho da empresa, dá mais de 100 bilhões de reais de faturamento hoje da Synnex. Bom, continuando, a nossa presença na América Latina, que é onde nós estamos, né? Na América Latina, a gente fatura aproximadamente 1 bilhão de dólares. Eu não posso falar faturamento do Brasil por questão de compliance, de SOX, né? Na América Latina, a gente tem 1.055 funcionários, colaboradores. No Brasil, nós somos quase 450. E a gente tem mais de 4.000 parceiros transacionais, né? E estamos com presença em 14 países, ou seja, há 34 anos na região. A Synnex está há 35 anos no mercado e a gente está há 34 anos na região, a partir de várias aquisições que ocorreram, né? Temos 12 centros de treinamentos autorizados, temos 2 NOCs e somos entre os 20 maiores fabricantes, nós somos líderes em market share. Então, esse é para vocês terem uma ideia da Synnex na América Latina e da Synnex globalmente. Esse slide aqui, que vocês estão vendo, mostra uma coisa antes da pandemia, como é que era a nossa visão de negócio em 3 dimensões. A dimensão tecnológica, a dimensão macroeconômica e a dimensão do cliente.
A dimensão tecnológica, vocês já sabem, o mundo estava indo para uma estrutura que a gente chama de nuvem híbrida, que é um conjunto de soluções em nuvem privada, que fica on-premise, como a gente costuma dizer, na casa do cliente ou num data center, que pode ser o da Energy Telecom, mas o equipamento é seu. E a nuvem pública, que fica nas nuvens públicas muito conhecidas, da IBM, da Microsoft, o Azure, ou da Amazon, AWS e assim por diante. Né? Isso é uma coisa que já está no radar há muito tempo dos fabricantes, dos clientes, e há uma migração para essa arquitetura. A IoT também já é um assunto que já não é mais novo, internet das coisas, bilhões, né, 50, 70 bilhões de devices, equipamentos conectados em rede, Big Data, porque essa história toda gera dados, Analytics, que analisa os dados e joga para uma coisa que está na moda, que é a inteligência artificial, né? O AI ou IA em português. E também há uma mudança radical na arquitetura das redes para SD-WAN e a vinda, quem sabe o ano que vem já no Brasil, né, o leilão de 5G, e também Wi-Fi 6.0, né, os dois vão conviver em conjunto, e um enorme crescimento em segurança de informação, principalmente agora na pandemia, que eu vou falar daqui a pouco. Segurança de informação tem crescido 25%, 30% ano sobre ano, alguns estão crescendo 100%, alguns fabricantes, outros 50%, porque a partir do momento que eu tenho mais gente conectada, mais nuvem, mais IoT, mais necessidade de segurança e os ataques que estão crescendo 300% ao ano. Né? Aí, sob o ponto de vista de ambiente macroeconômico, aí a gente tem que levar em consideração vários fatores que afetam direto ou indiretamente os nossos negócios. Por exemplo, o ambiente político, mudanças e reformas. O Brasil está passando por mudanças no ambiente político, né, desde o ano passado. Não vou julgar nem para um lado nem para o outro, não é meu papel nem a minha especialização, mas toda vez que se muda o ambiente político, você tem impactos, né? A gente espera que para o bem. Mudanças e reformas necessárias, nós fizemos várias reformas já, e há muitas para vir, como a reforma tributária, a reforma fiscal. Isso causa oscilações de mercado, o dólar fica nervoso, o câmbio varia no intraday, dentro do mês, dentro do trimestre. Isso é uma ameaça para o negócio no dia a dia, por isso que musculatura financeira é importante. O PIB também está sofrendo uma queda, o Banco Central fala em 5,6%, 6% de queda no PIB, outros especialistas falam em 9%. Eu não ligo muito para isso, não. Eu acho que a gente tem mais que trabalhar. E também tem uma coisa que eu penso que a área de tecnologia de informação é menos afetada por queda no PIB. Assim como a área de alimentos, ela é necessária. É preciso ter tecnologia de informação para as empresas continuarem vivas, para as empresas progredirem e saírem mais fortes de crises que são cíclicas, né? Toda vez que há uma crise, há uma recuperação e o PIB sobe muito mais rápido. E também a medição de resultados financeiros. É muito importante as empresas terem cuidado com seus ativos, com cash flow, e saber se realmente eu estou tendo lucro ou não. O cliente mudou os fatores de decisão. Hoje o cliente é muito mais focado em negócio do que em tecnologia. Ele quer saber o seguinte: qual é a contribuição dessa solução tecnológica para o meu negócio? Então, os nossos vendedores, eles têm que mudar completamente. Eles não vendem mais produto, eles vendem solução que tem que alterar para melhor os processos e o negócio dos clientes. Aumentar a lucratividade, reduzir custo, diminuir o tempo de entrega, melhorar a satisfação do cliente. É só isso que eles pensam. E gerenciamento de ativos. Né? Hoje, proteger os ativos, e ativos inclui, inclusive, pessoas humanas, colaboradores, que têm que estar mais seguros, né? Em função da pandemia. E também, em função disso, o cliente pensa muito no que está ali à direita, tudo como serviço, né? O XaaS. Ou seja, ele quer comprar serviço, ele não quer comprar produto. Nós vamos falar já sobre isso. Seguindo aqui, o que acontece? Isso, o slide anterior já existia
em dezembro, janeiro, fevereiro, junho do ano passado, já era uma mudança que, com a Covid-19, nesse mundo pandêmico e pós-pandêmico, acelerou a necessidade do cliente de traduzir tecnologia em negócio, acelerou segurança da informação, acelerou cloud, acelerou muita coisa que nós estamos inseridos nesse contexto. Então, que sorte a nossa de sermos profissionais na área de tecnologia de informação, né? Que bom. Não é bom para a economia como um todo o que está acontecendo, mas muitas empresas estão se dando bem, e há vários exemplos, né, de empresas que fazem e-commerce, né, empresas que fazem delivery, empresas de saúde, empresas que têm a tendência de trabalhar a pessoa humana de uma forma diferente que estava acostumada a trabalhar. Então, a gente tem que olhar isso e quais são as tendências que acontecerão pós-pandemia, daqui para frente. Como é que vai ser o mundo daqui para frente? A minha opinião pessoal não vai mais ser o mesmo. Eu odeio esse termo, qual vai ser a nova normal. Não tem nada de normal. O ser humano não vai mudar, mas eu acho que ele está aprendendo com a pandemia a trabalhar de maneira diferente. Eu acho que o mundo vai ter uma estrutura, uma arquitetura híbrida de trabalho. Então, muitas empresas, como diz aqui, já começaram sua jornada para a recuperação. O negócio começou lá no carnaval, fevereiro, março, começou a morrer gente sendo contaminada, empresas fechando, restaurantes fechando, empresas quebrando, uma desgraça, né? Isso no mundo inteiro, não é um problema que está acontecendo aqui no Brasil. Aconteceu no mundo inteiro, Estados Unidos gravíssimo, e continua, né? Bom, primeiro, 42% das empresas focaram na continuidade do negócio. Como é que eu sobrevivo? O que eu faço? Fecho o escritório? Não fecho. Fecho a metade? Fecho um terço? Fecho tudo e mudo? No nosso caso, por exemplo, é um exemplo em que no dia 17 de março a gente decidiu fechar os escritórios por determinação da Cinex dos Estados Unidos. No dia 18, a gente estava 100% trabalhando de casa, sem prejuízo aos negócios, com exceção do warehouse. Nós temos 2 armazéns, 2 centros de distribuição, um em São Paulo, outro no Espírito Santo, e nós temos 20 colaboradores em cada um deles, com toda a proteção possível, operando, porque a gente precisa entregar produto para o cliente final, era considerado uma atividade essencial. Então, primeiro começou essa crise na continuidade do negócio. Aí começou uma desaceleração da economia, as empresas começaram, esses 20% aí é o seguinte, como é que eu retorno o meu investimento? Então, a economia está desacelerando, né? Como é que eu foco no meu fluxo de caixa, como é que eu protejo o meu fluxo de caixa para me adaptar nessa nova situação? Então, eu começo a renegociar contratos, eu começo a ver como é que eu pago as minhas contas e, ao mesmo tempo, como é que eu aumento a minha receita, que já estava caindo, né? E depois teve um período aí desses 15%, que é a resiliência operacional numa recessão. Eu preciso melhorar os meus processos operacionais, senão eu vou quebrar. Bom, passado isso, 11%, nós começamos a focar no investimento, né? Ou seja, eu já estou adaptado, eu consegui trabalhar remotamente e, felizmente, a nossa infraestrutura, olha que coisa incrível, a nossa infraestrutura de rede de telecomunicações no Brasil suportou essa crise. Eu estou trabalhando remotamente num sítio no sul de Minas, tem uma rede de internet aqui, um link dedicado de 10 megabits, N vezes menos que eu tenho em São Paulo, na minha casa, mas está funcionando perfeitamente, como vocês estão vendo, porque às vezes até melhor do que link de 300 MB em São Paulo, porque ele está dedicado. Então, esse investimento que as pessoas e as empresas estão fazendo está dando resultado. Aí vem a recuperação, quer dizer, quem conseguiu passar por esse vale, investiu na tecnologia correta, prestou atenção no seu fluxo de caixa, começa a investir em inovação. E é isso que a gente está falando, né? Num centro de inovação em Taubaté,
né? Então, tem tudo a ver com o que eu estou dizendo aqui. Aí vem o que está por trás de tudo. Primeiro, quando começou a crise, a primeira coisa que a gente teve que olhar foi conectividade. Como é que eu me conecto? Nós fomos melhores do que a Synnex nos Estados Unidos, porque lá tem muita estrutura de contact center para falar com os clientes e as pessoas usavam desktop. Como é que você leva o desktop para casa, né? No Brasil, todo mundo tinha laptop. Então, nós conseguimos transferir todo mundo para casa e usar a conectividade disponível. Tecnologia pura. A gente deu um allowance para os nossos funcionários, para eles pagarem uma internet melhor. Eles pegaram cadeiras no escritório mais confortáveis, porque a casa deles não era totalmente... As casas não eram preparadas para home office 100%. A gente deu mais conforto para todos eles, né? A outra coisa que começou o investimento é em colaboração, que é isso que a gente está fazendo. Reuniões online, né? Pessoas usando Zoom, Webex, Microsoft Teams, Google, etc., para que a gente conseguisse ter contato com os nossos clientes, fazer treinamento dos nossos clientes e também do nosso pessoal interno. Então, conectividade e colaboração. E terceiro, segurança, né? Ou seja, o cara está em casa, ele está guardando arquivos, muitas vezes no seu computador pessoal, que são arquivos confidenciais, ou no iCloud, quando é Apple, ou no OneDrive, ou seja lá onde for, e começa a criar uma estrutura de dados desestruturados em Shadow IT. E é terrível para qualquer pessoa que cuida de segurança da informação, né? Então, a gente teve que preparar a nossa empresa e os nossos parceiros, que hoje, quando você está dentro da empresa, você está num ambiente mais seguro, mais controlado. Aí todo mundo vai embora. 400 funcionários na rua trabalhando. Aumentou a situação da segurança. Endpoint Security virou algo muito importante. Bom, aí, recessão, tal, a gente precisa de ambiente virtual, um ambiente mais favorável para administrar as redes remotamente. Aí entra as soluções de SD-WAN, né? Software Defined Wide Area Networking, para você poder gerenciar sua infraestrutura. Depois veio a nuvem híbrida, cloud, ou seja, muita empresa pequena conseguiu, eu tenho várias situações assim, a trabalhar com software e soluções de classe mundial, porque conseguiram usar a nuvem, conseguiram botar soluções em nuvem. Empresas que vendem pizza, empresas que vendem comida, de repente estavam usando software que elas nem sonhavam em usar quando trabalhavam exclusivamente com servidores e infraestrutura on-premises. E, evidentemente, já numa recuperação, na inovação, aí vem o uso de IoT, o uso de machine learning e inteligência artificial. Se nós olharmos aqui a pandemia, a humanidade nunca, os cientistas nunca imaginaram fazer uma vacina para um vírus imprevisível, fortíssimo, num tempo tão curto. E já vai sair a vacina agora no final do ano. Não sei se vai dar para vacinar todo mundo, mas a vacina praticamente já tem algumas que já estão disponíveis. Por quê? Porque nunca se colaborou tanto, nunca se trocou tanta informação e nunca se usou tanta inteligência artificial para poder elaborar essa vacina. E machine learning. É uma coisa, o poder computacional de milhares de cientistas espalhados pelo mundo, colaborando entre si para poder construir essa vacina, para entender. Você vê, o código genético foi decifrado em dias, né, do vírus. Esse é um exemplo do uso da tecnologia que as empresas podem também usar, está disponível para qualquer empresa, não precisa ser empresa grande hoje, mas houve uma democratização disso. Aí vem o que os clientes nos dizem, né? O cliente precisa, principalmente, de agilidade nos negócios, precisa avançar mais rápido, né, do que o seu concorrente, precisa de um TI mais simples, mais fácil de usar, mais fácil de implementar, mais rápido de implementar. Precisa também de um custo mais baixo. Então, significa o seguinte, eu preciso trocar CAPEX por OPEX. Eu quero trabalhar como serviço. Eu preciso contratar uma empresa que me forneça uma solução que eu pague por recorrência e consumo.
Nem mensalização eles querem. Eu falo, se eu usar muito, eu pago mais. Se eu usar menos, eu pago menos. Mesmo modelo de energia elétrica, de água, etc. E eu preciso também de controle. Eu preciso de gestão de desempenho, de segurança. Compliance, hoje compliance é um assunto muito importante, né? E eu preciso dar disponibilidade e segurança para os dados. É isso que o cliente precisa hoje. Aí vem a história da nuvem híbrida, o private cloud e o public cloud, e uma previsão de que até 2022, 90% das empresas estarão adotando um modelo misto. Aplicações que são melhores para rodar na nuvem privada, no servidor que eu comprei e botei lá na Energy Telecom, ou na nuvem pública, né, onde eu não controlo a gestão dos meus workloads. Está lá rodando, alguém gerencia para mim, mas eu vou lá e uso. Né? Nós tivemos vários exemplos disso. Eu não lembro se vocês se lembram, mas o ano retrasado, o SISU não funcionava. O SISU é aquele sistema das universidades lá, de o cara poder fazer teste e se inscrever e escolher a universidade. É um complemento ao Enem. O SISU não funcionava. Por quê? Porque houve um pico de utilização e o Ministério da Educação, os servidores não são elásticos. Né? Eles tinham um data center, mas ele tinha uma limitação. E no pico os caras não conseguiam ter acesso. No evento em Londres, eles queixaram-se desse problema e uma funcionária nossa falou, eu tenho a solução, vai custar $30 mil e eu boto isso aí na nuvem da Microsoft, no Azure, e funciona. Cara, em uma semana saiu do Jornal Nacional o tema do SISU, porque notícia boa ninguém publica, né? Notícia ruim sai todo dia. O SISU passou a funcionar. É um tremendo caso de sucesso antes da pandemia e que continua esse ano a utilização de nuvem híbrida. Agora, nuvem privada, gente, 90% das soluções bancárias de ATM, onde você vai lá sacar dinheiro no caixa eletrônico, ainda rodam em COBOL. Do tempo aí do meu amigo Giovanni, quando ele estudava na universidade. E do meu tempo também. Eu já programei COBOL. Ninguém consegue mudar isso, porque é muito caro. Mas ainda existem os mainframes rodando COBOL. Isso não dá para rodar numa nuvem pública. Muita coisa fica mais caro rodar em nuvem pública. Por isso que eu acredito muito no ambiente híbrido. E qual que é, para já começar a finalizar, qual que é a nossa visão desse mundo híbrido, das novas tecnologias, das novas tendências? A gente fez um modelo, tem gente aí que se lembra do modelo OSI, né? Muito parecido. Ele começa com a infraestrutura, na parte de baixo desse slide, onde a gente tem que ter servidor, networking, storage, SD-WAN, SDN, 5G, virtualização. Isso é na nuvem privada. Ou seja, eu preciso de uma infraestrutura para manter minha nuvem privada. Na nuvem pública, o que eu rodo na nuvem pública? Eu rodo o que a gente chama de IaaS e PaaS, que é Infrastructure as a Service e Platform as a Service. Então, eu vou pegar a minha infraestrutura, que hoje está numa nuvem privada, e vou jogar isso numa nuvem pública. Eu sei lá como é que isso vai funcionar e não interessa como vai funcionar. Aí vem a questão da segurança. Segunda camada mais importante do Hybrid Cloud. Eu preciso de segurança de networking, o endpoint do meu celular, que todo mundo hoje usa dispositivo móvel, do meu computador, do meu laptop, da minha aplicação, né? E também da minha nuvem. Está mudando a arquitetura de segurança. O tráfego antigamente ia para o data center. Hoje o tráfego vem da nuvem. Depois vai para o data center. O Gartner fala muito disso, numa arquitetura chamada SASE. Também a continuidade do negócio. Pode parar, pode cair o link, né? Pode acontecer um desastre no meu data center, e eu preciso de continuidade de negócio, business continuity. E é backup, disaster recovery e high availability. Como é que eu exploro essa questão para o meu cliente hoje? Eu tenho que ter 99,9% de disponibilidade. Seja eu uma grande indústria, seja eu uma pizzaria que entrega online. Não dá para parar. E colaboração e end-user computing, né? Que é a parte de o que eu tenho no meu desktop, o que eu tenho para colaborar com meus clientes e com os meus funcionários. Aí vem o que nós chamamos de infraestrutura de aplicações modernas, né? Modern Application Infrastructure.
Aí é como é que você gerencia as suas aplicações em multi-cloud. Quando é melhor a aplicação rodar privada ou rodar pública? Como é que eu gerencio o ciclo de vida dessa aplicação? Quando que eu tenho que renovar meu contrato com o meu fornecedor? Como é que eu gerencio a performance dessa aplicação? E, finalmente, uma das coisas mais importantes dessa estrutura, que é a inteligência do negócio, que é Big Data Analytics e CA. Né? Nós estamos falando de analisar dados para poder dar informação gerencial para eu tocar o meu negócio. Aí vem, dentro dessa estrutura, o nosso portfólio. Se nós olharmos infraestrutura e cloud, nós temos esses fornecedores aí. Então, eu não vou falar sobre todos eles, mas os mais importantes do mundo estão dentro dessas duas camadas. Né? Por exemplo, se nós formos para a segurança, está lá Palo Alto, Checkpoint, Cisco, Juniper, Fortinet, VMware, Symantec, IBM. Ou seja, digamos, os principais fornecedores de classe mundial de segurança da informação nós temos. Está faltando alguns aí, esses são os que cabem na apresentação, mas tem coisa nova aí. Na área de continuidade de negócio, backup, Vim, Commvault, Aruba, ArcServer, Rubrik, NetApp, ou seja, também são os fornecedores que nós temos, e muitos deles vão estar no VDT, vão estar no HIT, para que as pessoas façam certificação, demonstração, etc, etc. Então, tudo isso vai subindo de nível. Aí a gente vem em colaboração. Avaya, Jabra, Microsoft, Citrix, VMware, Cisco, IBM, Logitech e Poly, antiga Polycom. Eu preciso colaborar, né? O trabalho é colaborativo. Então, também temos todos eles, né? Avaya é um portfólio forte na Energy. Microsoft tem o Teams também, que a gente usa bastante. VMware tem o Zoom, né? A Cisco tem o WebEx Teams, e vai por aí afora. E Modern Application Infrastructure, Microsoft, AWS, eles têm instrumentos para isso também, automação, de gerenciamento, etc. Splunk, F5, VMware, Cisco e hardware. Ou seja, olhando dessa forma, eu vejo a Synnex, Westcon Constor, muito habilitada para prosperar na pós-pandemia, junto com os nossos parceiros de negócio. Muito importante isso, junto com os nossos parceiros de negócio. Então, o que nós somos? Né? Aí faltou Business Intelligence, desculpa, e também a gente tem lá os fornecedores para tratar a inteligência de negócio, como inteligência artificial, analytics, etc. Nós somos um distribuidor de valor, nós não somos um distribuidor de volume, nós não somos um distribuidor de tipo lojinha de R$1,99, que oferece tudo quanto é produto que você pode imaginar, do cabinho ao servidor. Não, nós somos um distribuidor de valor, e temos parceiros de valor, como a Energy Telecom, que pensa no cliente e na solução do cliente. Nós ajudamos os nossos parceiros a construir projetos que endereçam hoje a necessidade principal dos clientes. Então, a gente tem serviço técnico, serviço profissional, junto com o parceiro. Nós não concorremos com os nossos parceiros. Nosso NOC e o nosso SOC é para prestar serviço para revenda, não para o cliente final. Nosso serviço profissional é quando a gente assina um contrato muito grande com uma Telefônica da vida ou com uma Petrobras, onde o liability é muito alto e a gente é o gestor do contrato, mas quem presta serviço é o nosso parceiro, em white label. Tá? Então, nós não atravessamos nunca o canal. Tá? Temos serviços de negócio, como Lifecycle Management, por exemplo, Marketing as a Service. Nós queremos fazer muita coisa com o HIT e o VDT nessa questão de marketing, fazer marketing junto, né? E serviços digitais. Nós temos uma plataforma de e-commerce e um portal que é o ponto único de entrada dos nossos parceiros de negócio para poder fazer aquisição de soluções, de produto, acompanhar projetos, etc. Isso é o que nós somos. Muito obrigado à Energy Telecom.
ao Pompeu e ao meu amigo, grande amigo Giovanni, que me deve um almoço lá em Taubaté, por estar aqui, por ter tido essa oportunidade. Desculpa se eu alonguei um pouco no tempo, mas era isso que eu queria transmitir para vocês. Estou muito feliz em ter tido a oportunidade. Muito obrigado. Excelente. A gente também ficou muito contente. Queria ver se você conseguia tirar o compartilhamento de tela, para a gente ficar com o nosso rostinho maior aí, para o pessoal poder... perfeito, né? Para a gente poder ser melhor visto agora pelos nossos internautas que estão acompanhando aí esse webinar. Foi muito importante esse conjunto de informações que você dividiu com a gente, né, Humberto? E a gente não tem ideia, antes de olhar para esse material, da envergadura da Cenix e de tantos fornecedores que ela rola, né, e que reúne para poder levar uma solução final ao cliente, né? Como é complexo o que fica no bastidor, né? O juntar, o estruturar, o escolher, o desenvolver todo esse conjunto para poder entregar valor, né? Dito isso, eu me sinto assim provocado, né, a pedir ao Giovanni que conte um pouquinho dessa relação então da Energy com a Cenix, como é que ela se dá essa parceria, como é que vocês têm atuado em conjunto. Acho que é importante para quem está nos ouvindo entender esse conjunto para daí a gente entrar depois no HIT, tá bom? Bom, boa noite a todos. Meu especial abraço ao presidente Humberto Menezes, que hoje já é até um amigo, uma pessoa que digna de tudo que se possa dizer de uma pessoa de bem. Eu o admiro muito e ele acabou sendo um inspirador de parte desse projeto, que é o HIT, que é o VDT. Eu tenho que historiar um pedacinho, até porque eu vou chegar no final no HIT e faço minha saideira. Bom, como o Pompeu disse, eu sou taubatiano da pura cepa, né? Famílias tradicionais de Taubaté, família Marioto, família Rossi, de Ângeles, Saad e outros mais. Estamos aí desde 1883. Eu fui para Fortaleza, estou em Fortaleza, eu agora no meu sítio aqui na Lagoa do Catu, né, Humberto? Você em outro sítio lá em Minas Gerais, o Pompeu lá no sul da Bahia. Imagine, né? 3 pessoas interagindo através dessa maravilha que é a conectividade, que é a internet. E depois de uma carreira meteórica na área financeira, realmente culminou a minha saída tendo fundado um banco, muito me honra, né? Até porque uma pessoa saindo do interior, né? Naquela época, saí em 1982. Aí enveredei pelo setor de tecnologia. Comprei uma empresa exatamente de segurança da informação, que é o que existe hoje mais demandado no mundo e é o que mais cresce hoje no mundo com o advento do incremento da utilização das comunicações via internet, né? Não contente, comprei e montei um data center para oferecer infraestrutura. Não contente, montei uma empresa de consultoria e fechei o circuito, fazendo quase que os 360 graus da área de tecnologia. Não contente, quebrei um paradigma há anos atrás, quando resolvi tornar a empresa um multivendor de mercado e chegamos hoje a ter mais de 80 fabricantes. Entre essa gama que o Humberto falou, praticamente todos que são do portfólio da empresa dele são nossos parceiros também, mas outros mais que figuram em outros quadrantes aí. Tivemos também a ousadia de nos tornar parceiro oficial, né? Portanto, não é uma parceria singela, ela é robusta. Fizemos todas as certificações de fabricantes, temos mais de 1.200 certificações, nos tornamos também centros de treinamento para fechar as 4 verticais, né? Somos uma empresa de pequeno porte, mas ela é muito ousada no que diz respeito à sua atividade. Por conta disso, a gente teve que expandir um pouco o território. Abrimos inicialmente São Paulo, eu passei 2 anos em São Paulo, trabalhando só entre distribuidor e fabricante. 2 anos que eu só conheci distribuidores, fabricantes, gerentes, diretores,
Nossa Senhora, conheci umas 300 ou 400 pessoas, para minha felicidade. Depois abri uma unidade em Caxias do Sul, tenho até hoje, cresceu bastante. Depois, consegui entrar dentro do Parque Tecnológico de São José dos Campos, montamos uma unidade muito bacana lá, nos tornamos uma empresa âncora de um projeto dentro do parque. E essa, digamos assim, essa comichão, né, não parava, e eu falei, poxa, eu olhava para Taubaté e falei, poxa, eu queria tanto poder contribuir com a cidade de Taubaté, quando eu li uma reportagem a respeito de uma situação do Parque Tecnológico de Taubaté. Eu acabei indo procurar o prefeito, o Ortiz Júnior, que me recebeu, e eu levei um projeto escrito que já se chamava RIT, ele já tinha esse nome, Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté, e eu apresentei esse projeto para ele numa primeira vez. Ele ficou assim meio vou, não vou. Não é meio complicado, mas, enfim, mas resume isso aqui em menos slide, traz uma coisa mais configurada. Voltei, coração batendo a 1000, né? Estratifiquei de uma outra maneira, criei a figura do VDT, que é a Vitrine de Desenvolvimento Tecnológico, mostrei, ele adorou simplesmente. Aí fomos conversar com mais pessoas, secretários, jurídico. Depois estive com a Patrícia muitas vezes, e ela acabou também, digamos assim, incendiando o caldeirão. E a seguir, eu procurei, inclusive, o Humberto, que aí se encontra, e falei, Humberto, tem um projeto aqui único, inusitado, a gente queria fazer algo que não é só criar um hub de inovação tecnológica, porque todo mundo está criando, um a mais, um a menos, não vai fazer diferença. Mas um que seja no nascedouro diferente fará diferença. E eu provoquei um encantamento nele com esse projeto que contempla levar os fabricantes para dentro de uma unidade física e lá eles permanecerem fazendo parte do ecossistema. Isso nunca ocorreu aqui no Brasil, até por questões de compliance, era uma coisa absurda, né? Um fabricante desse, para dar um passo, tem que assinar 800 mil papéis, contrato, lei de antissuborno, raio que os parta. Nada mais justo, mas é difícil. Peguei o Humberto, até levei ele para Taubaté, inclusive ia levá-lo para almoçar no restaurante espetacular que Taubaté tem, né? Mas ele estava fechado, infelizmente, devo esse almoço a ele. Mas deu a oportunidade de a gente almoçar no shopping hoje, onde hoje está já instalado o VDT. Ele está 100% instalado com tudo, ficou lindo, magnífico. Até deveríamos, numa outra IBEX desse, iniciar com fotos, girando algumas fotos internas dele, que está magnífico, ele não perde para ninguém no mundo. E o Humberto gostou da ideia, falou, Giovanni, eu vou te apoiar nisso, vou dar minha cara a bater com os fabricantes. Falei, não, mas antes disso, eu vou levá-lo para conhecer o prefeito de Taubaté. E fomos para uma conversa, o Ortiz nos recebeu, junto com o Edson, que é o Chacrinha. A conversa, que era para ser uma conversinha de 15 minutos, foi mais de 1h30, e, de fato, foi encantadora a conversa, porque ela levou um nível de entendimento, de maturidade tão forte, que nós saímos de lá com a certeza absoluta que isso ia sair. E o prefeito empenhou a sua palavra e disse, olha, está empenhado, Giovanni, vai ser feito, vai ser executado esse projeto. Porque às vezes a gente fica cético, por N razões, não é nem pela vontade de fazer, mas são outras implicações, né, de toda a ordem. E eis que foi inaugurado o RIT e está inaugurado oficialmente, né, o VDT, e estamos aí com esse projeto que ele é único, ele é inusitado, ele é magnífico, ele é magnânimo, ele tem tudo para colocar a cidade de Taubaté numa posição que ela jamais imaginaria no curto prazo de atingir. Basta também que o cidadão taubateano também entenda isso, acredite nisso e coopere para que isso aconteça. Porque, por vezes, críticas, elas são construtivas, elas são boas, mas só criticar não leva a canto nenhum. Tem que haver, sim, um movimento de solidariedade, né? Independente de partido político, de crença religiosa, de time de futebol. Nós temos que olhar, a cidade de Taubaté merece ter algo dessa maneira,
está praticamente pronto na boca da largada e precisa, então, algumas coisinhas mais para que isso se torne uma realidade e Taubaté entre no cenário de forma grandiosa, uma partida já valendo. Então, não vou me estender muito e só vou finalizar dizendo uma coisa. O papel da Energy Telecom, nós somos uma integradora, né, de produtos e serviços. E somos uma provedora de soluções. Então, o cliente que quer qualquer solução de segurança, de infraestrutura, de data center, de proteção, de guarda de dados, de rede wireless, que não quer mais comprar nada, ele quer isso como serviço, nós compramos, nós é que fazemos o investimento, alocamos isso na empresa, prestamos o monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, e, pela primeira vez, Humberto, 366 dias por ano, porque nós temos um chavão que é 24 por 7, 365. E eis que no ano bissexto, o cara não funciona, mas nós funcionamos, porque nós somos 366, e inclusive tivemos o 366 agora, né? Então, hoje eu digo, nós temos SNOX 24 por 7, 366, tá? E os SNOX são centros de monitoramento, que a propósito temos 3, né? Um em Fortaleza, um em Caxias, um em São José, e vamos abrir um quarto na querida Taubaté. Deu até rima para mim finalizar e não tomar mais tempo do que deveria. Muito obrigado, Giovanni. Puxa vida, o Humberto e o Giovanni trouxeram aí para a gente um volume grande de informações e importantes, né? Primeiro, de como é integrar um conjunto grande de necessidades que a sociedade tem, e atrás disso, o bastidor, né? Não sei se vocês perceberam no slide, ele foi muito feliz, o Humberto, que ele coloca lá primeiro as necessidades de cada uma dessas camadas, né? Desde a infraestrutura até o uso final, e daí ele falou, não, e daí fornecedores para tudo isso. Então, não é nenhum, nem dois, nem três, são centenas de fornecedores, não sei se mais do que centenas, mas olhando para a transparência, a gente vê centenas de fornecedores ali que tem que ser consultados, pesquisados, checados, acompanhados para poder garantir um fornecimento de hoje e de sempre, né? Porque também a continuidade é um problema importante para a tecnologia. E o Giovanni trouxe, nesse recapitular aí para nós, uma visão clara de como é que o integrador trabalha mais próximo desse público final, né? Seja privado, seja um organismo público, mas a dificuldade que é para muitos realizar o CAPEX. Eu vou me permitir dizer, Giovanni, que lá atrás, eu me lembro do momento em que você começou essa jornada e eu fui te visitar, e eu disse assim, olha, é inovador, você está levando uma lógica do ambiente financeiro, né, que é o emprestar dinheiro, que é o alugar dinheiro, para alugar equipamento, né? Eu me lembro perfeitamente, a Energy Telecom foi a primeira empresa a transformar o CAPEX obrigatório em OPEX, né? Num valor mensal que a pessoa pudesse pagar por aqueles equipamentos e mais os serviços, né? Então, um taubatiano com inovação na veia, né? Muito obrigado aí por essa fala. Eu vou fazer um esquenta aqui com vocês, eu tenho 3 perguntinhas que o nosso pessoal aqui do HIT trouxe, mas já tem algumas perguntas aí vindas, né? Do YouTube e que o pessoal vai me contando aqui, eu já estou armazenando elas para fazer para vocês. Mas então, primeiro, vale fazer a provocação dessa conexão, né, do VDT, do HIT, com tudo isso que vocês trouxeram. Então, eu vou perguntar para os dois, e aí vou dar espaço para cada um fazer os seus comentários. Humberto e Giovanni, que possibilidades que vocês enxergam quando vocês pensam nessa interação, então, de um aparelho de inovação, né, que é o HIT, que tem equipes técnicas, que tem desenvolvedores, que tem estudantes de programação, que tem startups em estágio avançado, que tem empresas ainda incubando. Então, tem todo um ecossistema, né, presente. Inclusive, o edital do HIT recebeu um volume grande de adesões nessa última semana. A gente está muito contente com isso, startups que querem botar o pé ali e fazer acontecer. Então, como é que vocês veem esse ambiente do HIT e as oportunidades e ou necessidades que os grupos que vocês, de alguma forma, aí representam, né? Atrás da Cynix eu vejo todas aquelas marcas
e o Giovanni também com essa interação. Então, como é que poderia acontecer essa interação de oportunidades e necessidades dessas marcas com um aparelho de inovação como é o HIT em Taubaté? O que vocês pensam sobre isso? Vou deixar o Humberto talvez comentar isso primeiro e depois passa a palavra também para o Giovanni. Pode ser? Pompeu, o ponto é muito bom, porque eu vou dar alguns exemplos práticos. Legal. Nós começamos, eu vou mencionar o nome de um fabricante, Microsoft. A Microsoft foi uma das empresas que melhor se adaptou a uma mudança de paradigma de mercado, que é a questão de cloud e recorrência e consumo. Que quem começou a história de cloud foi o Jeff Bezos com a Amazon e depois virou a AWS, né? E a Microsoft vendia pacote de software, que hoje ainda chama de Open, que é basicamente Windows, Office 365, etc. E estava sofrendo, né, com essa mudança de paradigma no mercado, a Google entrando também, vendendo software aberto e tal. E o Satya Nadella, que é o atual CEO, ele mudou completamente a cabeça da empresa, digamos, né? E o que ele exigiu da gente? A gente é distribuidor Microsoft há mais ou menos 5, 6 anos, e foi uma transformação, ajudou a transformar a nossa empresa também. Ele falou o seguinte: primeiro, o conceito do tech intensity, intensidade técnica. Ele quer que 99,9% dos funcionários da Microsoft sejam capacitados nas suas principais tecnologias. E os seus parceiros também. E todo o seu ecossistema. Tem que conhecer profundamente a tecnologia. Aí vem a questão dos startups, e aí vem a questão também do que eles chamam de ISVs, Independent Software Vendors. A maioria dos startups são produtores de software. Sim. E hoje, os fabricantes, como Microsoft, AWS, Amazon AWS, têm toda a sua estratégia focada no relacionamento com os ISVs. A Cisco é uma empresa também que está mudando isso. Ou seja, nós temos métricas de cadastramento e de captura de ISVs. Métricas que dão resultado de compensação financeira para os nossos funcionários. Quanto mais ISVs a gente trouxer dentro do nosso ecossistema para poder ajudar a construir aplicações que aumentem a performance desses fabricantes, e não é só a Microsoft, tem Microsoft como exemplo. Claro. Os outros também, HP, Cisco, etc. Mas eles vão estar contentes com o nosso trabalho. Eu vou dar um exemplo. Nós ganhamos por 2 vezes, em 3 anos, o melhor distribuidor da América Latina. Phoenix Brasil. Por um único motivo. O que eles chamam de IP Co-Sell. Eles inventam nome para tudo, né? Eu não consigo acompanhar os acronismos e as invenções. O que é o IP Co-Sell? Co-Sell é de Collaborative Selling, alguma coisa parecida com isso. E IP é de Intellectual Property. Não tem nada a ver com endereço IP. Ou seja, pegar empresas e também o que eles chamam de Global ISVs. Para eles, Global ISVs não são fabricantes, tá? Global ISVs é a Palo Alto, é a Checkpoint, etc. E fazer vendas casadas com as soluções deles. Isso é um exemplo da Microsoft, mas isso vale para todos. Software de IoT, por exemplo. Ou seja, eu tenho um conhecido que desenvolveu um software de IoT que mede qualquer coisa, temperatura, pH de água, etc, etc, etc. Ele começou a entrar na indústria de produção de camarão, porque o camarão é muito sensível, ele reproduz
50% a mais se o pH da água se mantiver num determinado nível mais ácido ou mais básico, eu não sei exatamente qual é, e você precisa corrigir imediatamente. Se você fizer essas medições manualmente, o que vai acontecer? Você vai perder um dinheirão. Então, ele conecta lá um equipamento que vai para uma caixinha que mede. A caixinha não quer dizer nada, o que quer dizer é o software. Sim. O software normalmente é desenvolvido por essas startups. Então, tem tudo a ver hospedar startups. Isso está sendo feito também em Santa Catarina, lá no acho que é CAT, né, que é um centro tecnológico. Eu tive a oportunidade de conhecer também. Está sendo feito em Pernambuco, na Paraíba, e eu acho que aí tem condição de liderar isso, porque o local é muito privilegiado. Então, tudo a ver. E nós podemos ajudar a levar esses fabricantes e falar, cara, aqui tem os caras que pode fazer para você, construir para você. É isso. Muito bom, muito esclarecedor e com exemplo fica ainda mais fácil, né? Giovanni, quer dar uma arrematada? Quero dar uma palavrinha aqui. Bom, as palavras que o Beto proferiram aí só fez avalizar tudo quanto eu venho defendendo nessa linha e que, obviamente, cria muita ansiedade, né? Porque as pessoas falam, poxa, mas um fabricante, uma HP, um fabricante desse tamanho, pô, como é que ele vai olhar para esse ecossistema? E eu vinha, vai olhar, e vai olhar, e vai olhar. Bom, então, com um aval desse, eu me sinto assim meio que de alma lavada. Mas vou dar uma pazinha adiante. Eu já havia dito, e até disse isso no webinar anterior, numa pergunta semelhante a essa, eu tive a oportunidade de responder, que quando se fala em inteligência artificial, o mundo está aberto para qualquer coisa de inteligência artificial que faça sentido. Então, a IBM, por exemplo, que foi quem criou a trilha de inteligência artificial, ela tem startups parceiras dela pelo Brasil, mas, assim, as centenas para atender demandas que chegam até ela. Então, o setor A, B, C diz assim, eu precisava de algo mais nessa linha. O setor hospitaleiro, principalmente, está demandando um mundo de coisas. Eu precisava de mais isso, eu precisava de mais aquilo. Ela não desenvolve, ela chama parceiros para desenvolver para ela, né? Hoje, por exemplo, a inteligência artificial está dentro de centros oncológicos. Inclusive, tem um hospital em São Paulo, que é o maior centro oncológico, acho que é a Santa Maria, onde as operações de crânio usam tecnologia artificial para, em dados momentos da complexidade cirúrgica, serem utilizadas para pesquisa em tempo real dentro do salão cirúrgico, usando a tecnologia da IBM, que é o Watson. Bom, então, só corroborei com um outro exemplo. Então, haverá sim oportunidades. Agora, óbvio que, para se atender demandas de fabricantes desse vulto, desse porte, dessa natureza, são coisas complexas, são coisas top, e que, obviamente, as startups vão ter que passar a régua perto do céu, porque senão não atinge isso. Isso é óbvio, não poderia ser diferente. Mas nós estamos abrindo uma oportunidade única para subirmos uma régua, de fato, lá para cima e termos, sim, um centro de entrega para fabricantes, para quem quiser, de alto desenvolvimento tecnológico, inclusive podendo vir ser apoiado por inteligência artificial, porque nós conseguiremos integrar a IBM mais à frente dentro desse processo. Eu e o Humberto, digo até por ele aqui, faremos esse esforço, mesmo que quase sobre-humano, e garantimos que, se a coisa andar, a gente bota a IBM aí dentro de casa, como outros fabricantes. Só para complementar, Giovanni, o que vende hoje é a aplicação. Isso. É a aplicação. Ponto. Sim. O resto vem embutido na aplicação, né? Que são Exatamente. As ferramentas. Muito bom. Aí. Tem uma pergunta, vocês sabem que Taubaté tem uma excelência acadêmica, na região tem muitas universidades, tem muitos centros de formação. Então, já veio aqui uma perguntinha para vocês, que eu vou endereçar,
que fala um pouco sobre isso, né? Vocês imaginam possível construir uma parceria que permita, né, montar esses centros de treinamento? Vocês falaram centros de treinamento, certificação. Então, a pergunta é, vocês acham que é possível montar esse centro de treinamento e certificação em parceria com o RIT e com os nossos centros acadêmicos da região? Um projeto como esse, ele teria viabilidade? Vocês acham que isso é possível de materializar? É uma pergunta que vem, muito provavelmente, dos centros acadêmicos, né, que ficam com essa vontade de poder trabalhar isso. Vou entregar a palavra primeiro ao Giovanni, que já está ansioso aí para falar um pouquinho, e depois vou pedir ao Humberto também que traga informação para a gente. Bom, essa pergunta, ela é uma pergunta que me traz muita felicidade e muito prazer responder, até fico feliz em responder na frente do Humberto. Mas é o seguinte, a Sinex é um centro de treinamento de muitos fabricantes, centro de treinamento oficial. A Energy Telecom também é um centro de treinamento oficial de alguns fabricantes e eles praticamente não colidem um com o outro. Além de autoridades mundiais na área de cybersecurity, que não é um fabricante, são empresas como Exim, como Isecalcio, como... me fugiu aqui. Competia, que tem treinamentos voltados para a segurança de informação, onde tem as certificações mais tops do mercado. As mais tops do mercado. Tem certificação de R$30 mil, para você ter ideia. Nós representamos todas elas. Todas elas. Além disso, a Westcon também tem muitos outros fabricantes nessa linha. E nós, Energy Telecom, temos os 4 centros de provas que existem, os 4 principais, que é o Criterion, Nextech, Prometric e Pearsonville. O Pearsonville é o centro de provas, o maior do mundo, o mais top do mundo, o mais, né? Em tudo e por tudo. E nós temos a felicidade de sermos um Select. Ser Select significa você pode fazer qualquer tipo de prova. O cara quer fazer uma prova para se habilitar para Harvard. Ele tem que fazer num centro desse. Pode fazer conosco? Pode. Tá? Então, Centro Select tem, acho que 4 no Brasil. Nós somos um deles. É um no Sul, um em São Paulo, capital, acho que um no Rio, e nós no Norte e Nordeste inteirinho. Todo o Norte e Nordeste é nosso. Ora, a gente já trocou uma palhinha disso, eu já troquei outras palhas. A nossa intenção é, conversando um pouco mais profundo, aí a gente teria que conversar um pouco mais com a universidade também, acredito que possamos sim montar um centro de treinamentos, onde ele tem 2 verticais. Ele tem treinamentos que são gratuitos, que são ofertados pelos fabricantes para as academias. E tem outros que são treinamentos vendidos. Tem um ticket para pagar, tem treinamento presencial, tem online, inclusive a Westcom tem uma ferramenta online magnífica. Ó, eu já estou vendendo aí para você, viu, Humberto? É magnífica, eu assisti, fantástica a ferramenta online deles. Então, nós temos, juntando aqui, nós temos 80% de tudo que existia de treinamento nas áreas de TI, nas áreas de segurança de informação e de provas. Inclusive, a Universidade de Taubaté já tem um contrato ofertado para ela fazer treinamentos gratuito, obrigado a ser gratuito, na área de cybersecurity com a Checkpoint, Humberto, que eu já fiz esse trabalho, já está lá praticamente para assinar o contrato. Bom, Humberto, por favor, complemente, porque essa eu matei quase tudo. Na realidade, Giovanni, vocês são muito maiores e melhores que a gente nesse quesito aí. Muito maiores. Eu tenho poucos treinamentos, é um assunto que surgiu lá na história da Westcom, antes da aquisição, antes de eu entrar na companhia, antes de 15 anos atrás, que havia uma demanda, principalmente da Checkpoint, da Avaya, da Nortel. Nós já fomos centro de treinamento Cisco, a Nortel já nem existe mais. Então, a gente era centro de treinamento, a gente montou um centro de treinamento por demanda desses fabricantes, como um negócio adicional, cuja a receita era pequena comparado com o restante do negócio, mas era importante para o negócio. Esse centro de treinamento seguiu,
Nós temos hoje 3 salas de aula em São Paulo, mais um auditório pequeno, mais no Rio, 1 ou 2 salas. VMware, Checkpoint, Palo Alto, enfim, Cisco a gente deixou de ser também, porque a Cisco tirou todos os distribuidores como centro de treinamento e botou na mão de quem só fazia treinamento. Óbvio que a gente pode fazer uma parceria. Nós criamos um instrumento de treinamento também online chamado Canal, que você elogiou aí. Tem hoje mais de 3 mil inscritos, mas são cursos que tem vários módulos de 10, 12 minutos, porque esse pessoal mais jovem, millennials, eles não têm muita paciência de ficar horas assistindo um curso online. Eles estão acostumados a assistir na esteira, no metrô, olhando para o celular. Então, ele foi moldado para esse tipo de coisa. E não é um treinamento de certificação, é um treinamento de pré-venda, para o cara aprender a entender a solução, a vender. Por exemplo, tem um curso de Hybrid Multi-Cloud lá, que é excelente. A VMware tem curso lá, a Vim tem curso lá. Então, a gente já tem uns 8 ou 10 títulos dentro dessa plataforma Canal, que é bom para gerar demanda, e a gente vai querer também vender isso aí, que nem Netflix, né? O cara paga mensal e tem direito a acessar tal, e pagar pouquinho. Isso mesmo. Mais para frente. Agora, na pandemia, está tudo de graça. Mas, assim, a gente até concorre um pouco, mas eu acho que a gente devia, talvez... Eu preciso mais da Energy para treinar meus clientes do que eu consigo fazer. Vocês são muito melhores. Vocês têm todos esses centros de certificação, de teste, eu não tenho isso. Então, nesse aspecto, você é um gigante, eu sou um anãozinho. Agora, que dá para a gente usar a Taubaté também para levar nossos clientes a treinarem lá, não tenha dúvida, a gente só precisa se conhecer melhor. Hoje mesmo eu conversei com o Leonardo Vitorino, que é o diretor dessa área de serviços e treinamento. Então, tem 2 oportunidades, serviços profissionais em white label e treinamento. Dá para fazer sim, mas eu vou ser o peixe piloto do tubarão. Você é o tubarão. Tá bom, vou completar então. Você tem uma ferramenta fantástica para fazer os treinamentos online. Taubaté tem todo o potencial para entrar nisso, e eu complemento com outra parte. E faço uma coisa, fico como o centro focal nesse primeiro embate. Mas está fechado, vamos fazer então. Vamos fazer? Está fechado? Fechado. Está. Fechado está. Então, vamos para a próxima. É isso aí. Muito bom. Ficamos muito contentes que, né, o diálogo já transforma em ação. Tem mais perguntas aqui chegando e eu tenho uma questão aqui de alguém que está nos ouvindo, né? Acho que é a Jaque. Obrigado pela pergunta, Jaque. Ela ficou muito emocionada com alguns exemplos que o Humberto trouxe, né? E ela disse assim, como é que a gente leva, né, inovação tecnológica também para o organismo público, para as empresas públicas? Então, eu acho que uma busca, essa pergunta ela está buscando que a gente conte um pouquinho das experiências, né, que você, Humberto, que você, Giovanni, tem vivido de modernização ou de introdução da inovação, né, dentro desse cliente, vamos chamar, empresa pública. Vocês podiam comentar com a gente algum case e tal? O pessoal está bem animado, bem curioso. Quem fala primeiro? Humberto, né? Vamos fazer. Tá bom. Sabe, Humberto? A gente, como distribuidor, a gente não vende diretamente para o cliente final, principalmente no setor público. A gente não tem contato muito com o setor público, com raras exceções. Agora, a gente fatura o cliente final no setor privado, comissionando as revendas, os parceiros de negócio, quando economicamente for mais vantajoso ou quando o negócio, o projeto é muito grande para o crédito daquela revenda e a revenda prefere não ter risco. E aí a gente, hoje em dia, a gente tem um índice grande de faturamento direto a cliente final, não para o setor público. Agora, eu dei um exemplo na minha apresentação do SISU, da área de educação, onde a gente usou uma tecnologia de computação elástica para resolver um pico de demanda que ocorre uma vez por ano. É que nem na área do comércio, que ocorre pico de demanda no Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, etc.
Aí você tem que usar computação elástica. O que é computação elástica? Computação em nuvem, virtualização. À medida que eu preciso de processamento, eu boto mais servidores. À medida que eu preciso de storage, eu boto mais storage. E não é problema do cliente. Tanto é verdade que houve uma norma recente do atual governo, eu acho que foi o ano passado, eu não me lembro a época, que estaria não proibido, mas não se podia mais aumentar a sala-cofre, que são a forma como o governo chama data center, sem antes verificar a viabilidade da utilização de nuvem pública. Ou seja, já é uma mudança de cabeça, coisa que em governos anteriores, nuvem pública era coisa do demônio. Eu não sei onde que vai estar o dado, essa tal de nuvem, eu não sei onde é que fica a nuvem, entendeu? E é dado do governo. Hoje, os principais fornecedores têm data center no Brasil, né? Quem não tem está montando. Para garantir, existe uma lei nesse sentido, se não me engano, uma norma nesse sentido. O dado tem que estar aqui. Também tem a questão de latência e tal. Mas o governo está muito preocupado com isso. A gente vê a dificuldade que teve para poder cadastrar as pessoas aí na pandemia para receber o auxílio governamental, as pessoas necessitadas, e a dificuldade disso, inclusive a quantidade de fraudes e de mau uso de uma verba que era para pessoas necessitadas, mas teve gente que não era tão necessitada assim e que está recebendo até hoje. E não é culpa do governo, é falta de automação, falta de processo, de estrutura. E como nós ficamos anos com baixo investimento no setor público, baixo mesmo, a gente tem um gap tecnológico muito forte. E francamente, tem gente competente no governo. Eu gosto muito do ministro Tarcísio, tenho uma admiração absurda por ele, né? Porque ele é um gestor como o IFO, mas ele não está fazendo a gestão dessa área, está fazendo outras gestões mais importantes. Mas eu vejo assim que alguns profissionais do governo já têm essa consciência da necessidade de investimento do setor público para melhor servir o cidadão. Eu acho que alguns parceiros, como a Energy, podem colaborar muito, oferecendo treinamento, botando gente do setor público para dentro dessas universidades aí para poder se certificar e entender essas novas soluções, esses novos paradigmas aí. Inclusive comprar no modo OPEX, comprar como serviço, em vez de comprar como CAPEX. Eu acho, antes de dar a palavra ao Giovanni, até para aproveitar só essa carona, eu acho, Humberto, que isso que você colocou é fundamental. O organismo público tem uma dificuldade imensa de comprar qualquer coisa, né? Então, quando a gente fala de um serviço, de algo que vira OPEX, começa a ganhar mais, não é que é muito mais fácil, mas começa a ganhar um fluxo, um jeito de explicar um não compromisso com ativo que fica ali. Então, eu acho que essa palavra que você colocou é um grande rumo, né? Por favor, Giovanni, eu sei que você tem muita coisa para dizer aí. Posso falar de uma maneira muito positiva. Está havendo, sim, um movimento muito grande no setor público. Ele se deu conta que ele tem que avançar tecnologicamente, porque senão ele não dá conta das situações, da volumetria de situações em que requer ele dar informação, né? Big Data hoje, sem Big Data, todo mundo estaria parada, né? Porque o Big Data processa trilhões de informações em segundo. Então, já vi, sim, já participei, inclusive, de alguns processos licitatórios, onde algumas inovações estão sendo internalizadas. Existem alguns segmentos, por exemplo, do setor público, principalmente as secretarias de fazenda dos estados e dos municípios, têm adquirido muita tecnologia, até porque são órgãos de extrema sensibilidade, porque estão cuidando da arrecadação do dinheiro público para o governo e que deve ser revertido ao cidadão, né? Então, tem havido processo, sim, de modernização, tem havido muitas coisas, inclusive algumas coisas fora da caixa, sim, que não é uma tecnologia meramente... tecnologia mais disruptiva mesmo, coisa ligada a
a inteligência artificial. Já vi muita coisa assim sendo adquirida. Humberto citou uma ferramenta da IBM chamada Cien. Essa ferramenta, traduzindo de maneira bem prática, ele correlaciona eventos. Então, um gestor, por exemplo, de segurança de algum órgão público, principalmente uma Secretaria de Fazenda, esse cara não dorme à noite, porque os ataques, né, tentando sequestrar informações e dados, são diários, são de bilhões por dia, por mês, por hora. É uma loucura. Então, ele precisa inovar. Então, a grande inovação foi Cien. É um instrumento que correlaciona eventos e dá um extrato, um relatório, que o cara teria que passar horas procurando um relatório. Quando ele achasse o relatório, para ele ler, ele já foi invadido, já tinha destroçado tudo. Então, ele precisa, em milésimo de segundo, isso. Então, tem sim, tem havido muita inovação e eu acredito que vai haver muito mais, né? Pelo menos o MCT está sempre movimentando, está saindo muito dinheiro, muito edital para tudo, através do ministro Marcos Pontes, né? Tem havido muita coisa nessa área. Legal, muito obrigado por essa contribuição. Tem mais uma perguntinha aqui que eu queria endereçar para vocês. Vou fazer primeiro para o Humberto, a gente faz sempre Humberto e Giovanni. O Ronaldo Duarte, que está assistindo a gente, ele diz que as empresas... é o tema lá do home office, né? Então, ele diz que tem uma adoção forte de home office, né? Vocês já comentaram um pouco isso, mas ele está muito assustado, vocês mencionaram isso na apresentação de vocês, particularmente o Humberto também já falou disso, do aumento de crimes cibernéticos, né? O home office vai levando a informação para um lugar que não é tão protegido, que não está tão estruturado, né? Desde o início da pandemia. Então, ele pergunta o que vocês podiam trazer sobre esse tema adicionalmente ao que vocês já disseram, como é que as empresas estão lidando com isso, o que vocês pensam que é um caminho que pode, daqui para frente, melhorar isso? Humberto. É Ronaldo, né, que perguntou? Foi o Ronaldo Duarte que nos perguntou isso. Boa noite, Ronaldo. Exatamente essa é a maior oportunidade que nós temos. Eu testemunhei casos terríveis, principalmente durante a pandemia, de hospitais que sofreram ataques de ransomware, de ataques de sequestro de dados de informação de UTI, onde o único remédio foi pagar, porque senão ia morrer gente. Isso tinha acontecido na Califórnia o ano passado e aconteceu no Brasil, num hospital grande de São Paulo. Não vou citar nomes, mas eu acho que está até publicado em algum lugar. Nós tivemos empresas que ficou sem faturar durante um mês porque os servidores foram presos, ficaram bloqueados. Depois tiveram que fazer um investimento de $1 milhão para evitar que isso ocorresse novamente. É uma preocupação muito forte. Os dados, como eu falei, principalmente os dados não estruturados, que são aqueles dados que você tem planilha, Word, PDFs, etc., ficam soltos por aí. A Varones, inclusive, tem uma solução para tratamento de dados não estruturados, que eu acho que até a Energy também tem parceria, e nós temos também. Isso mesmo. A gente precisa trabalhar próximo e habilitar mais parceiros para poder oferecer esse serviço, que não é só vender um produto. Está aqui um firewall. Antigamente era assim, né? O cara pegava, botava lá, configurava o firewall. Não dá mais. Os produtos agora, você não é só comprar o produto, você tem que gerenciar o produto para que a gente se antecipe aos ataques, para que os ataques, as redes têm que ser inteligentes o suficiente para poder perceber uma mudança de tráfego, porque você usa VPN, o vírus está criptografado e está passando na VPN também, o malware, né? Não o vírus, o malware. Então, ele está protegido na VPN. Então, o número de ataques aumentou mais de 300% na pandemia, mas a gente está aprendendo com a crise. A gente está melhorando. Infelizmente, é duro dizer isso, mas a humanidade ela se desenvolveu mais durante as grandes crises, as duas grandes guerras. A aeronáutica se desenvolveu, a computação se desenvolveu estupidamente, né? E a gente na dor, a gente acaba
se dando bem, né? Então, é uma preocupação, nós estamos trabalhando nesse sentido. Eu vou dar um exemplo para você. A divisão Westcom, que é uma divisão que é tudo menos Cisco, Cisco é só Consta, mais de 60% do que a divisão Westcom fatura hoje está relacionado direta ou indiretamente com segurança da informação. Porque a parte de comunicação está sendo resolvida. É cabear, fibra ótica, rádio, satélite. Isso é mais fácil de resolver. Agora, a parte de segurança é mais complexo de resolver. Tem a ver com cultura, tem a ver com comportamento social também. É isso. Bom, então, complementando aqui. A pergunta, Ronaldo Duarte. Quero cumprimentar todos os Ronaldos Duarte. E se esse Ronaldo Duarte, especialmente, for o Ronaldo Duarte irmão, aí vai um abraço carinhoso. E só de falar no nome dele eu estou emocionado, porque é um cidadão, foi gestor do Grupo Buscapé durante muitos anos. Depois eu tive a honra, o prazer de contratá-lo. Ele trabalhou comigo 2 anos em Fortaleza, um dos maiores profissionais que eu conheci na minha vida. Eu acredito que possa ser ele, então vai meu abraço. Bom, seguindo aqui. Um dos grandes problemas que nós temos hoje foi esse. A pandemia levou todo mundo para dentro de casa e todo mundo saiu com o seu laptop embaixo do braço, espetou lá na sua internet e começou, por vezes, até acessar os computadores da empresa através de uma senha, mas ele usando um access point de casa, um access point sem segurança, um access point aberto. Consequentemente, aí nós vamos ter uma pandemia, mas essa pandemia não vai ser na saúde, vai ser uma pandemia, literalmente, das comunicações, da utilização da internet. Aliás, já temos a pandemia, ela já existe, só que ela está controlada, mas ela tende a se descontrolar, porque o aumento, o volume, é um negócio absurdo. Agora, cabe aos gestores das empresas que têm redes wireless, que têm seus funcionários em casa, tomar algumas medidas protetivas. Por exemplo, às vezes a pessoa acha que um access point comprado ali na esquina, não vou falar de marca, de R$100, vai fazer a mesma coisa com um access point da versão 6 de um fabricante líder mundial, que é algo que é único no mundo, é o que existe melhor no mundo. Pô, não dá para comparar alho com bugalho. Então, existe também por parte dos gestores uma certa desinformação para saber que alguma coisa custa mais caro do que outra. E tem que ser mais caro. Por quê? Porque é algo insuperavelmente melhor do que a outra tecnologia. Então, se nós tomarmos os cuidados necessários e adequados, a gente pode manter o ambiente sob controle. Dizer 100% protegido, ninguém dirá isso nunca, em tempo algum. E quem disser isso interna, que ele é louco. Mas você pode, isso sim, ter um ambiente mais controlado, um ambiente bem seguro, não 100% seguro. Então, o que eu recomendo? É ir atrás das tecnologias. A Energy está à disposição para atendê-los, assim como a Cydix, né? Aí vai um merchandisezinho que a gente não pode perder a chance de fazer. E, Ronaldo, muito obrigado pela pergunta. Ronaldo Duarte. E se for irmão, melhor ainda. Muito obrigado aí pela resposta, Giovanni. O Giovanni tem essa veia comercial desde o banco, né? Então não pode deixar a bolinha que ele quica, né? Eu vou agora reunir algumas das perguntas que vêm chegando para também facilitar, né? Para dar uma síntese, dar a possibilidade de mais pessoas terem as suas perguntas respondidas, né? A gente vai caminhando para as 8h30, a partir das 8h30 eu vou começar a criar um caminho de despedida, né? Da gente poder fazer as mensagens finais. Então, eu queria colocar essas perguntas que estão reunidas, são de várias pessoas, mas elas dizem respeito, e é um tema sensível. Vocês entendem e acreditam que existe espaço para que esses fabricantes, né? Então, já não estamos falando da Synnex, né? Ou da própria Energy, estamos falando dos fabricantes que estão atrás, né? Assim, vocês
se colocaram à disposição de apertar a mão e de fazer, né? Mas a pergunta é uma pergunta temperada, né, apimentada. Então, vocês acreditam que esses fornecedores, que essa plataforma de parceiros que vocês têm, né, Humberto, Giovanni, de fato trariam para dentro de um ambiente como o Centro de Inovação, no caso do RIT, parte da sua tecnologia, dos seus ativos, para criar ambientes que possam viabilizar, né? Porque sem as ferramentas, né? Sem alguns desses produtos que vocês mencionaram, os profissionais também que vão estar lá no RIT não vão poder atuar. E nem sempre é possível, nem sempre está no orçamento, a aquisição desses produtos. Então, vocês acreditam que, com essas parcerias, alguns desses fornecedores acabariam trazendo para o Centro de Inovação produtos não para uso comercial, mas produtos para fazer o P&D, para fazer o desenvolvimento de solução comodatados, né? Porque, obviamente, o orçamento das academias e do Centro de Inovações são orçamentos também contidos, né? Então, acho que essa é a pergunta. Se há maneiras de trazer ferramentas para dentro do Centro de Inovação que sejam, entre aspas, subsidiadas, né? Ou comodatadas, para que as pessoas possam, então, além de fazer o curso, poder lidar com aquele hardware, né? Quando ele é necessário fisicamente ali. Humberto, quer dar uma palhinha para a gente? Posso sim. A resposta é sim. Uma boa parte dos fornecedores tem uma política de demo, tem uma verba de marketing destinada a esse tipo de atividade. É frequente, às vezes, eu ter que aprovar aquisições, porque quando você traz o equipamento de fora, você traz o equipamento, passa na alfândega, paga um monte de imposto, né? É uma questão, né? Aí o lender cost desse equipamento vai lá em cima, e aí como é que a gente trabalha? Alguns fornecedores fazem o seguinte: traga o equipamento que eu te dou a verba de marketing, a verba de rebate, ou seja lá o que for, para você poder trazer esse equipamento para dentro de casa e usá-lo da melhor maneira. Nós temos várias formas de usar um equipamento. Botar no cliente para fazer POC, né? Que é uma coisa muito usada hoje para o cliente experimentar o equipamento. Nós temos um laboratório também no nosso escritório em São Paulo, no 10º andar, lá no prédio onde a gente se localiza, que a gente também coloca equipamento lá para o cliente experimentar. E a gente pode também fazer uma extensão disso e colocar dentro do Centro de Inovação. Os fabricantes que normalmente subsidiam isso. É uma questão de fazer um plano de negócio, dizer o que é necessário e pedir para eles. E através da gente, porque a maioria deles não tem P&L no Brasil, não faturam aqui, não tem dinheiro. Eles só têm dinheiro para pagar os funcionários e gerar demanda e atender as revendas. Os distribuidores têm caixa, têm dinheiro. Então, a transação financeira é entre os distribuidores. Existe sim essa possibilidade. Não é nada absurdo, não são todos que têm essa facilidade, mas a maioria tem. Os grandes têm. Poxa, bem animadora essa tua colocação, né? Realmente, vou dizer, tem muito reitor de faculdade e o próprio eu, como gestor do RIT, né, que também tem um orçamento ali, ficamos contentes da possibilidade dessa construção. Isso, exatamente. É totalmente possível, sim. Muito bom. Giovanni. Eu vou botar aqui uma mãozinha aí nessa história. Eu acho que isso aí não é uma pergunta apimentada, não. Eu acho que essa pergunta está dentro da maior plantação de pimenta da face da Terra. Por que eu digo isso? Porque eu entendo que a pergunta ela tem duas verticais, no mínimo. Uma seria essa que o Humberto respondeu. É possível o fabricante trazer hardware, software ou um conjunto de ambos, que, via de regra, a gente chama de appliance, para dentro do RIT, para que ele possa ser utilizado para uma demonstração, que ele possa ser utilizado para mim conhecer, desenvolver alguma coisa. Paralelo a isso, também é possível a gente obter um treinamento e Perfeito, perfeito. A resposta do Humberto, acho que se deu bastante nessa linha, e é isso mesmo. Mas eu entendi que por trás dessa pergunta tem uma gigantesca. E essa pergunta, ela é braba. Essa é pimenta pura com sal e não sei nem que tipo de pimenta é. E seria mais assim.
O fabricante traria ferramental seu para colocar dentro do hub para que esse material possa servir para P&D? Essa pergunta, ela é muito maior, ela é muito mais ampla. Eu responderia da seguinte maneira: o fabricante, e muitos deles, necessitam, sim, que se façam desenvolvimentos de ferramentas, de complementos de ferramenta dele, para ele levar ao mercado e vender. Ele pode internar uma oportunidade dessa e, digamos assim, em internando e vendo que determinada startup tem a capacidade de desenvolver, ele ceder, digamos, o que é necessário, também diria que sim. Eu acho que essa que seria a grande pergunta, ela veio nesse sentido, no meu entendimento. Mas, posso complementar? Só vou completar. Então, mas, isso só é possível também se a startup, se o pretendente, seja quem for, mostrar que tem capacidade para que isso venha em sua direção. Porque basta querer, por exemplo, você acha que um fabricante vai descer no VDT e vai dizer, ó, estou trazendo aqui uma carreta cheia de coisa aqui para vocês se divertirem? Não vai fazer, não. Isso aí não vai fazer. Mas, se no decorrer do andar da carruagem se mostrar que tem empresas capacitadas, que estão desenvolvendo inteligência artificial, que pode sim fazer complementos de tecnologias que o fabricante precisa, ele vem com vontade. Só vou citar um único exemplo lá pertinho da sua terra, Humberto, Santa Rita do Sapucaí. O Inatel recebeu um investimento da Huawei há 3, 4 anos atrás. A Huawei montou um centro de desenvolvimento junto com o pessoal do Inatel, que é a área, né, de telecom, e chegou a ter 250 engenheiros desenvolvendo lá dentro do Inatel. Então, pode acontecer? Pode. Pode, de repente, se criar um ecossistema violento aí, em que as universidades poderiam até montar cursos específicos para atender determinados fabricantes de determinadas tecnologias. Isso eu não tenho dúvida de nada. Humberto, por favor, complemente. Você complementou bem, Giovanni. Eu queria também colocar o seguinte ponto. 90% dos equipamentos hoje, com exceção de equipamentos de acesso, access point, etc., são virtualizados. Eu posso ter firewall de checkpoint na nuvem, eu posso ter qualquer coisa hoje na nuvem, software de inteligência artificial. Você não precisa muito mais de equipamento físico, de lataria. Isso facilita muito, porque aí é só concessão de licença. Você só precisa do equipamento para o cara ter acesso. Isso é barato. Né? Com exceção de algumas coisas de IoT, que necessita de coisas mais sofisticadas. Agora, você colocou bem, tem que apresentar um plano de negócio e de desenvolvimento para o fabricante. Né? A Huawei investiu lá em Santa Rita do Sapucaí, e esses dias eu estava assistindo uma apresentação de 5G versus Wi-Fi 6, da Ziva, do meu amigo João Quitério, e eles estão muito avançados lá, o centro de pesquisa da universidade, lá da Inatel, que é muito próximo da minha terra aqui, 1 hora e pouquinho só, em 5G, que vai ter leilão ano que vem. Né? Então, você tem que ter um interesse por trás, o fabricante tem que estar interessado em alguma coisa. E aí a startup tem que demonstrar o ganho. Mas como hoje está tudo virtualizado, não precisa de muito equipamento, não precisa de importação, é só licença. E é uma licença trial eterna. E o cara usa à vontade, ele acessa. A Microsoft, por exemplo, ela pode criar no Azure, assim como a AWS, se ela tiver interesse naquele cara que está se desenvolvendo como ISV, ela pode sim fornecer espaço na nuvem dela para o cara usar e se desenvolver. Então, hoje o mundo está mais fácil nesse sentido. Perfeito. Muito legal. Uma resposta que traz bastante luz, né, ao tema e mostra um caminho muito claro. Bom, gente, vamos para o bloco do encerramento, né? A gente começa aí, primeiro, eu vou dar a palavra a vocês, para cada um poder fazer suas colocações finais e tal, mas eu queria
só reforçar, né? A gente está tendo o prazer e a honra de receber aqui, de conversar nesse 7º webinar do HIT com o Humberto Menezes Júnior, uma pessoa que eu não tinha o prazer de conhecer antes, simpática, aberta, transparente, né? Como todo executivo deveria ser, né? Trouxe as coisas de uma forma muito clara, muito transparente, e já fica aqui o agradecimento do próprio HIT pela disposição de você vir e trazer não só a informação, mas já deixar claro e declarar a participação nesse projeto, né? Também quero já fazer o agradecimento imenso, né? Acho que não difícil de pagar essa conta para você, Giovanni, né? O número de vezes que você falou disso, que você provocou isso, né? Eu estou envolvido com o projeto por responsabilidade sua, você veio e provocou, não, mas, porra, vamos lá, vamos lá. E a gente foi conhecer Taubaté, foi conhecer o governo municipal, foi conhecer a infraestrutura e o ecossistema pelas tuas mãos e percebeu quanta coisa potencial tem ali e que vai florescer, né, com esse centro de inovação. Essa inovação, eles são um viveiro de planta necessário no começo, né, para poder fazer girar esse sentimento, essa cultura da inovação. Então, fiz o meu agradecimento aos 2 participantes de hoje e quero dar a palavra, primeiramente, a Humberto, para as suas colocações finais aí e qualquer mensagem que você queira deixar para a gente, por favor. Muitíssimo obrigado, Pompeu, pelas suas palavras de agradecimento. Eu fico muito honrado e fico muito feliz em conhecê-lo. Eu espero que em breve nós possamos estar pessoalmente trocando ideias, né? Porque uma das coisas que me movimenta muito no dia a dia são as ideias. Eu adoro isso. E também agradecer ao Giovanni, meu amigo. Nós estamos muito distantes, porém próximos, em ideias e também em objetivos, né? E ao público que nos prestigiou, nos assistiu. Estou à disposição de vocês sempre. Obrigado pela parceria e, como eu costumo dizer aqui para o meu pessoal, os meus queridos colaboradores, né, que eu estou convivendo com eles já há 15 anos aqui, vamos que vamos. Então, boa noite a todos, muito obrigado mesmo. Do fundo do coração, contem comigo. Obrigado. Giovanni. Bom, então, nas minhas palavras finais, tendo em vista que teve muito a ver com a Synex, eu quero aproveitar e fazer um agradecimento aqui a alguns profissionais da Synex que se dedicaram aí também a fazer com que as coisas acontecessem, que acreditou no projeto, que defendeu, inclusive levou para você, Humberto, da canetada, meu amigo Mauro, Vanessa, Jefferson, que trabalharam muito para que a gente pudesse levantar essa pipa. Mexer com fabricantes desse nível é meter a mão num vespeiro que vocês não podem nem imaginar. Não porque eles sejam ruins, não, por causa do compliance, por causa do tamanho deles, né? Olhar para projetos como esse, né? Você pega aí uma IBM, uma Microsoft, né? Você está falando, a Microsoft é a empresa que bateu $1 trilhão, né? Só 3 empresas no mundo superaram essa marca. Então, é muito difícil. Foi um trabalho muito árduo, mas ele está sendo muito compensador. Então, quero agradecer a muitos da equipe da Synex que chegaram junto mesmo, e você em particular, Humberto. Meu muito obrigado pela confiança, pela dedicação. A você, Pompeu, muito obrigado. Ao prefeito, muito obrigado pela paciência de me ouvir lá pelo menos umas 10 vezes, que eu ia lá com uma porrada de papel, enchia a cabeça dele. Meu muito obrigado também à Patrícia, que também teve muita paciência comigo, Sâmia e tantos outros aí. Então, é a segunda participação que faço, espero fazer mais, porque é bom demais. E quero só complementar aqui, Humberto, sobre a Varonis que você falou. É um fabricante realmente que está muito fora da caixa nessa questão de proteção de dados, já atende às exigências da LGPD. Nós fizemos um evento com esse fabricante em São José dos Campos, foi um sucesso total, inclusive uma grande empresa do setor aeroespacial
já implementou, tem uma outra grande empresa também implementando, e que me consta, tem um webinar já marcado com a presença da Varonis aí e LGPD, me parece aí que está aí no circuito, né, Pompeu? Então, em breve vai ter isso aí também. Então, a todos também que estiveram presentes aí, muitíssimo obrigado, e eu estou mais do que feliz, né? Principalmente porque a minha terra amada, Taubaté, eu estou podendo, de alguma maneira, contribuir aí com um bilionésimo de coisinha lá, uma pontinha de um iceberg, e estou muito feliz. Obrigado a todos, então. Muito obrigado a todos. Boa noite. Foi um prazer. Boa noite para vocês que estão nos ouvindo. E na próxima quinta, webinar número 8, com a Next, falando de fundos para investir em inovação. Um abraço a todos aí. Um abraço. Obrigado, Tiago, também. Todo o nosso pessoal de retaguarda. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite a todos.